Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Para começo de conversa, você sabe qual a importância do paisagismo? Essa é uma pergunta aparentemente simples, mas com uma resposta que pode surpreender. O paisagismo tem um enorme potencial de transformação das nossas cidades, das nossas casas, das nossas vidas e, consequentemente, da forma como nos relacionamos com a natureza. Hoje, o Começo de Conversa recebe um profissional dessa área. Nossa entrevistada é casada, mãe de 2 filhos, um de 9 e de 15 anos. É formada em Ciências Biológicas, pós-graduada em Gestão Ambiental, especialista em paisagismo e iluminação de jardins. No Começo de Conversa de hoje, você confere uma entrevista muito especial com Clerimeire Miranda, bióloga e paisagista. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV. Um programa que também pode ser acompanhado através das plataformas digitais. A convidada do bate-papo desse Começo de Conversa já trabalhou na Prefeitura de Governador Valadares, onde atuou especificamente no setor de praças e jardins, além de ter sido secretária executiva do CODEMA da localidade. Ela também foi secretária do CODEMA em Caratinga, chefe de praças e jardins por um tempo aqui no município, quando foi cedida como analista ambiental para o IEF. Clerimeire Miranda, bióloga, paisagista, seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa. Obrigada, é um prazer. Prazer muito grande receber aqui no Começo de Conversa. Para a gente começar essa conversa nossa aqui, né? Paisagismo, jardinagem. Tem gente que acha, por exemplo, que ele mesmo pode fazer o seu paisagismo. Até poder pode, eu não sei se fica bom, né? Vamos diferenciar essas duas questões para o telespectador? Na verdade, o paisagismo é a técnica de planejar, de organizar. Você utilizar, olhar a fisiologia da planta, o solo, é você planejar para cada ambiente o que vai adaptar e ser melhor para a sustentabilidade. A jardinagem é a execução, é pegar o projeto, o planejamento e colocar aquilo em ação. Ah, então beleza. Então o paisagista, ele trabalha com esse profissional, o jardineiro? Eles trabalham juntos. Um complementa o outro, né? É o fazer e o executar. Eu vi ali que você é especialista em paisagismo e em iluminação. Sim. Achei interessante isso porque até pouco tempo, quer dizer, o paisagista ele precisava sempre de um técnico em iluminação para mostrar para ele a posição de luz, tipo de luz, não é isso? A cor da luz, na verdade, assim, o paisagista, ele trabalha com uma equipe multifuncional, né? Nós trabalhamos com várias pessoas. E quando depende de um outro profissional para o seu trabalho ter um final bacana, vai te limitando. Aí eu me especializei também em iluminação, para justamente não ter essa dependência desse outro profissional, que às vezes eu não consigo ali no momento que eu estou precisando. E a iluminação, ela é assim, fundamental para um paisagismo ficar bacana. O jardim não tem que ficar bonito só durante o dia, ele tem que aparecer também durante a noite. Bacana. Eu quero até aproveitar e falar sobre isso, porque tem muita gente que faz paisagismo, né? Eu brinco porque isso é igual comunicação. Comunicação assim também. Todo mundo acha que entende. E às vezes todo mundo entende um pouco mesmo, mas não entende da técnica, né, da comunicação. Sim. Então, quando você fala em marketing, por exemplo, você vai achar assim, especialista por todo lado sem nunca ter estudado a respeito. Paisagismo também é meio que assim, né? Então você tem muita gente que vende flores, por exemplo, a gente que vira e fala, eu mesmo faço seu paisagismo, vai lá e planta, às vezes até um resultado bonitinho, que você olha, tá bacana. Mas tem uma questão aí, porque às vezes a planta não é apropriada, tem a questão do solo, a questão do clima do lugar. Como é que você vê isso? Na verdade, tem muitas pessoas que se intitulam, né, como paisagista. E o paisagista ele vai justamente analisar toda a parte funcional do local, não é chegar só e colocar. Nós vamos no local, a gente analisa a condição do sol, o sombreamento do local, a umidade do local, a qualidade do solo.
Aí sim, nós vamos planejar o que vai atender aquele lugar. Então, eu não quero vender a planta, eu quero que o jardim fique bonito, não só no imediatismo. Então, eu tenho que levar um jardim que dure. Mais do que entregar uma planta, tem que entregar um conceito, né? É um conceito. E justamente hoje, até professor, eu não trabalho tanto com papel. Eu estou fazendo consultoria em paisagismo. Caratinga está tendo mais aceitação nessa consultoria. Que eu vou no ambiente, eu analiso o ambiente e eu passo para o cliente quais são as opções que ele tem para o jardim dele, né, para o paisagismo dele. E aí, depois disso, eu comento com relação a quem vai cuidar. É a própria pessoa? Quem vai fazer a manutenção? E aí eu ofereço também um serviço que é o treinamento da pessoa que vai cuidar daquele jardim. Porque às vezes o jardim fica lindo quando coloca, né? Colocou o jardim, ficou pleno. Daí 3 meses o jardim não existe mais. As plantas já estão doentes, já estão apodrecendo. Por quê? Porque não foi passada a técnica do cuidar também. E né, não foi feito um jardim planejado para aquele ambiente. Então é muito importante separar bem isso aí. O que eu quero? É só para o momento? Ou eu quero uma coisa durável? Uma coisa que vai ficar na minha casa? Tá, e até porque quando a gente fala em coisa durável, nós estamos falando que ela pode ser durável sem ter o mesmo layout o tempo todo, né? Sim. Porque de tempos em tempos você... Eu tenho que mover aquele jardim. Mudar coisas de lugares ali. Dentro do conceito de paisagismo, a gente fala que o jardim, ele tem uma fadiga visual num tempo de 8 anos. Então, quando eu tenho um jardim muito grande, todos os dias eu passo ali a mesma coisa, eu vou cansar. Ele não se torna mais aquela coisa deslumbrante. Então, hoje a gente usa-se muito o jardim selvagem, né? Porque ele vai se auto-modificando. Então, às vezes é só um complemento, um elemento que eu coloco, uma iluminação diferente, um adorno diferente, porque aí vai movimentar esse jardim. O paisagismo, quando a gente fala em paisagismo, a gente fica muito preso ao jardim de residência, né? Então, o jardim da minha casa. O paisagista, ele pode atuar na zona rural, nas cidades. Nossa, muito, muito, muito. Na verdade, o que é o paisagismo? É a técnica de compor paisagens. Então, qualquer ambiente que tenha um espaço livre, ele pode ser composto. Né? Eu tenho clientes de claraboia. A claraboia tem um feixe de luz indireta ali, o clarimeiro, vamos fazer alguma coisa, está muito pelado, esse espaço fica vazio. Aí eu uso essa claraboia para trazer o verdinho, um aconchego do verde para dentro daquele apartamento. Entendi. Então, assim, o paisagismo é a técnica de compor paisagem, independente do local. Pode ser espaço público, espaço privado, é um espaço aberto, onde precisa de ter essa harmonia com o verde, né? Trazer o verde para pertinho da gente. Eu te ouvindo aí, eu fico imaginando o seguinte, porque principalmente no interior de Minas, na verdade eu acho que isso é quase um problema do Brasil inteiro, porque as pessoas foram plantando árvores. Vamos pegar o caso de Caratinga, que é o lugar que nós estamos aqui, né? Então são árvores antigas. Sim. E parece que não pensaram que aquela árvore ia crescer. E hoje as árvores, de vez em quando, assim, vem a semente com o fio dela, tem uma briga de fio com a árvore o tempo todo, e eles vão cortando. Não parece que aquilo seja uma poda com essa preocupação com a árvore. Então, assim, corta esse galho, corta aquele galho, e você vai vendo, assim, árvores deformadas pela cidade toda, né? Como que se resolve isso? Na verdade, antigamente não tinha essa preocupação com a arborização urbana. Então, nós nos espelhamos muito nos portugueses quando veio colonizar. Então, vieram trazendo árvores exóticas, árvores de grande porte. E aí não pensava que naquela época não tinha tanta essa área urbana toda confrontante, calçada, poste. Então, hoje, o que a gente tem que ter? Planejamento da arborização. Porque nós temos coisas confrontantes, né? A gente fala assim, fiação, luz, fachada de loja. Então, hoje todo mundo quer priorizar o quê? O meu. E a árvore é um ser vivo, então tem que ser planejado, porque para ficar dentro de um ambiente que vai trazer a contemplação, a sombra, o filtro, né?
do ar. Então, assim, ela tem que exercer a função dela. E realmente não tem planejamento. As árvores antigas são árvores que foram mutiladas ao longo dos anos, sem deixá-las expor a copa da forma real, natural delas. Você falou do dono da loja, eu fico imaginando, né? Porque o cara tá lá na loja dele com a vitrine dele, a placa dele, planta uma árvore, ela vai crescendo e começa a fechar aquilo ali. A tendência do dono da loja é falar, corta esse galho que está atrapalhando a minha placa, corta esse aqui, né? E vai criando aqueles seres deformados que são essas árvores que nós temos nas nossas calçadas. Então não tinha que ter um planejamento no plantio. Sim. Então, assim, por exemplo, vamos escolher a árvore certa para plantar aqui. E aí eu vou entrar no assunto que a gente não vai conseguir terminar nesse primeiro bloco, porque nós precisamos terminar daqui a pouquinho. Mas eu quero falar sobre isso, que é a questão, por exemplo, do plantio de árvores na Avenida Dário Grossi. Por que me chama a atenção ali? O lugar, a pista de caminhada, ela é exatamente próxima ou do lado de onde as árvores são plantadas, né? E eu vi que na avenida que dá sequência a Dário Grossi, que é o professor Armando, eles plantaram agora árvores também. E estão plantando as mesmas árvores que estão na Dário Grossi. Então está lá com um monte de muda, de mangueira, de um monte de coisa e tal. Não sei se isso é uma árvore propícia para esse local ali. O professor, muitas cidades utilizam árvores frutíferas para arborização urbana. Eu, como profissional, jamais colocaria árvore frutífera numa avenida tão movimentada quanto aquela. Primeiro, a árvore frutífera é para contemplação dos transeuntes e utilizar o fruto. Ali não tem como uma criança pegar uma manga, uma goiaba com o trânsito passando o tempo inteiro. Então, eu, como profissional, jamais colocaria árvore frutífera na Avenida Dário Grossi. Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos mais com esse assunto aqui. Conversa muito boa. Estamos conversando com Clarimeire e o assunto é paisagismo. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa. Hoje recebendo Clarimeire Miranda, bióloga e paisagista. Voltamos lá no assunto das avenidas. Eu dei o exemplo da Dário Grossi, que na verdade isso é muito comum em cidades do interior, né? Isso aqui não é nem crítica, na verdade é um comentário, porque eu acho que sempre é tempo de melhorar, né? Sim. Eu passei ali também pela avenida e percebi que tem tipos diferentes de plantas. Imagino que seja uma questão paisagística, mas você tem arbusto, você tem ipê amarelo, por exemplo, que vai ficar muito grande, aí você tem depois uma que vai dar, um arbusto pequeno que vai dar flor, que as pessoas, infelizmente, vão quebrar aquilo tudo. Não tinha que ter uma homogeneidade, um tipo de planta numa avenida dessa, não? Esse olhar técnico, né, do paisagismo, a gente precisa sim padronizar para a gente ver que espécie que vai embelezar a minha cidade durante todo o ano. Então, como eu falei anteriormente, eu jamais colocaria fruta. Porque a fruta no ambiente onde um fruto pode cair, a pessoa escorregar, causar um acidente, uma criança ir pegar uma fruta ali numa avenida movimentada, então eu jamais colocaria frutas. Se fosse para eu pegar, Clarimeire, o que você faria na Avenida Dário Grossi? Eu intercalaria a espécie ipê, por exemplo, de cores diferentes, porque elas dão flores em épocas, né, alternadas. E aí a avenida ficaria com flor durante um maior tempo e padronizaria o tamanho das espécies. Para eu ter um campo visual bacana, um cortinão verde bonito de cores e, né, deslumbrar a variedade, né, das espécies ali. Neste caso, né, eu não sei como foi feito, mas eu poria também plantas já adultas. Eu faria um investimento maior para eu não ter que cuidar mais tempo. Entendi. Então, quando eu escolho árvores já com um porte maior, a gente fala o DAP, né, maior, eu evito de uma pessoa passar e quebrar. Ela já vai estar se sustentando sozinha. Quando eu coloco uma planta, uma muda pequena, fininha, eu corro mais risco de perder a muda. Então, eu já poria as árvores maiores e padronizadas. Aí é retrabalho, é mais custo. Exatamente. Né? É por isso que a gente pode dizer que o paisagismo, ele não é um custo, ele é um investimento. É um investimento. E, na verdade... Fazendo bem feito, você vai gastar menos. Você está economizando.
Ainda falando ainda sobre essa questão do paisagismo urbano, a gente percebe, por exemplo, aqui em Caratinga, algumas ruas começaram a fazer o que as grandes cidades já vêm fazendo mesmo, né? Só que lá pelo poder público, aqui são as pessoas que fazem. O cara tem um terreno baldio perto da sua casa, tem uma calçada que não tem morador e que é troço abandonado. Eles vão dando um jeito de arrumar a calçada, plantar flor nesse terreno, fazendo pequenos jardins, né? Nós temos um exemplo em Caratinga, que é na rua Vanderlei de Souza, a rua que eu moro, e que os moradores lá em 2 pontos da rua fizeram jardins em áreas que antes o pessoal ficava jogando lixo lá. Eu não sei se a prefeitura poderia ter um plano de paisagismo, um técnico desse, ou poderia arcar com esses custos na cidade toda, mas pelo menos se pudesse incentivar o pessoal, né, transforma o espaço perto da sua casa, numa área bonita de se ver, seria interessante. Eu acho assim, essa visão do poder público tem que mudar, porque a população tem que ser conscientizada que não é para um ou outro, é para um todo. Então, igual na rua lá, eu até parabenizo os moradores. Isso é muito interessante porque a gente cuida do que a gente gosta. Né? E se eu gosto, é um prazer não só para quem começou, é para todos os transeuntes que estão ali. E eu até me coloco, professor, à disposição desses moradores, se precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa com relação ao paisagismo, eu estou à disposição. Porque quando a população ela é envolvida no projeto, ela cuida. Então não adianta eu querer fazer uma praça linda, uma rua linda, se quem está envolvido não valorizar aquilo. Então não é só ir lá, comprar a planta e colocar, fizemos um projeto, plantamos. Não, tem que mostrar o porquê. Por que é bom? Como eu posso utilizar isso com a minha família? Então uma praça, hoje tem o conceito do jardim amigável, né? E isso aí é por quê? Porque é amigo de todo mundo, voltar à época do piquenique, colocar uma toalha xadrezinha, fazer um lanche na praça. Mas aí todo mundo tem que entender que não é para eu só usar, é um todo. Então essa consciência tem que começar a ser feita um trabalho educacional. Você falou um negócio de praça, é interessante, né? Porque uma praça feia, as pessoas vão menos à praça. Vão menos. E aí aquele também que tá muito sem ter o que fazer, fazendo coisa errada, acaba procurando a praça. Ocupando. Ocupa a praça porque é uma praça menos, onde circulam menos pessoas, as pessoas começam a evitar determinados pontos da praça, você vê que é ali que vão se concentrando, né? Uma praça bonita, bem cuidada, leva a família lá. Você falou sobre o piquenique, eu fiquei pensando aqui, leva a família, leva os filhos, leva a avó, vai todo mundo passear na praça. Na praça deixa de ser só um ponto de passagem. Exatamente. E passa a um lugar de visita. O Parque Ipanema e Ipatinga, por exemplo, eu saio daqui com os meus filhos, levo uma toalha xadrez e vou sentar lá no gramado, lá para fazer um lanche diferente. Então, assim, às vezes nós podemos ter isso na nossa praça, ela tem um potencial maravilhoso. Eu posso citar também um loteamento do qual foi planejada a arborização, que é o Lavir. Nós planejamos a arborização da rua dele, a praça ficou linda, aquele que é a antiga fazendinha lá em cima. Sim. Só que, assim, quando foi entregue esse loteamento à população, começou a usar de uma forma... Era tão lindo que foi usando de uma forma tão desordenada que as árvores foram quebradas, a praça já não tem aquela beleza inicial mais. Aí vem a questão da manutenção e da utilização. Eu quero ter uma coisa bonita, mas eu quero usar hoje, não estou importando com amanhã. É a falta daquele pensamento sustentável, né? Eu quero usar, mas eu preciso preservar para continuar. Então, não tem isso. Vamos aproveitar, estamos nesse assunto aí falando de praça. Fala para nós exatamente esse conceito de jardim amigável. O que é isso? O jardim amigável é aquele jardim onde que eu posso contemplar a polinização dos insetos, o balé das libélulas chegando, polinizando, é uma família ali debaixo de uma árvore, aproveitando. Então, o jardim amigável é aquele que está tudo em harmonia. O barulhinho da água. O barulhinho da água. Inclusive, né, nós não podemos ter fonte aqui em Caratinga, que já foi, né, tentou, né, algumas vezes ter fonte ali na pracinha do Getúlio Vargas, as pessoas não sabem utilizar. Então, assim, o jardim amigável é aquele que eu uso, eu convido, eu participo, eu observo a natureza. É uma coisa onde tem cores, movimento de plantas. Então, é um jardim que está em equilíbrio natural.
Você falou sobre não podemos ter água na praça por conta da má utilização pelas pessoas. Sim. Não é isso? Mas, considerando isso então, o que você sugeriria para a gente levar água para a praça? Um chafariz? Eu acho que faz falta uma água na praça. Professor Eugênio, eu não colocaria isso na praça, não. Não hoje. Eu jamais colocaria uma coisa que eu sei que a pessoa ainda não sabe utilizar. Então, se fosse para usar para pegar água para lavar carro, aquela confusão danada. Se eu tivesse o poder mágico de falar assim, transformar paisagisticamente essa cidade, a primeira coisa que eu ia fazer é a educação. Trabalhar a educação de quem vai usar, desse valor, dessa valorização que todo mundo quer a sombra, mas ninguém quer plantar árvore. Todo mundo quer sentar na grama, mas ninguém entende que não tem que ficar passando em cima da grama. Então, assim, é esse conceito de eu vou na cidade, eu vou lá em Santa Catarina ver um jardim, mas eu não dou valor ao jardim da minha cidade. Entendi. Então, é essa consciência que tem que ter da população e do poder público que o jardim, o paisagismo, vai atrair turista para a minha cidade. Vai movimentar o comércio da minha cidade. Vamos lá em Caratinga fazer um book de 15 anos na praça, que a praça é linda. Traz pessoas, traz gente. É como acontece quando chega o Natal e desinfeita a praça toda. Não então, ficou maravilhoso? Ficou maravilhoso. Exatamente. O jardim pode ser naturalmente um ponto turístico. Exatamente. É interessante que você está falando de educação. E eu fico imaginando assim, porque tudo passa pela educação, né? Tudo. A educação é a base de tudo. É impressionante, até em relação ao paisagismo, em relação à natureza, em relação à política, em relação à vida, né? Educação é a base. Educação básica de qualidade que o Brasil precisa, né? Sim. E que entra presidente, sai presidente, entra presidente, ninguém se preocupa com isso. Eu fiquei impressionado, porque... É uma classe não valorizada. Depois da nova Constituição, né? Nós já tivemos a oportunidade de experimentar aí direita, esquerda, centro no poder, e a despreocupação com a educação básica é sempre a mesma. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu quero voltar para ele poder falar. Eu quero começar falando sobre, você já falou sobre o Jardim Amigável, eu quero saber o que é paisagismo selvagem. Sim. Você que está acompanhando o bate-papo aqui muito especial com Clemeire Miranda, bióloga e paisagista, não sai daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora pode assistir ainda um pouco dessa conversa sensacional com Clemeire Miranda, bióloga e paisagista. Vamos lá. Paisagismo selvagem, o que é isso? O paisagismo selvagem é aquele que a gente mantém as plantas utilizando o paisagismo com plantas nativas. Que aí a planta nativa ela vai ser o quê? Ela vai trazer a fauna nativa também. Então, ela vai estar interagindo com a natureza do local. É o jardim urbano voltado para a Mata Atlântica. Então, o que a gente faz? É árvore, bromélias, é o jardim tropical, é a mistura da floresta, por exemplo, no nosso caso aqui, de Caratinga, da Mata Atlântica. Do que nós já temos, né? Do que nós já temos. E não fazer como os portugueses, né? Então, vamos trazer. Traz planta europeia para cá. Vamos bagunçar aquele negócio lá um bocadinho. Eu posso até dar um exemplo aqui em Caratinga de uma planta que todo mundo usou e agora todo mundo está desesperado para tirar, que é o ficus. É uma planta que cresce demais e rapidamente, só que ninguém pensou que daqui 5 anos ela já está estourando seus canos, né? A Avenida Ana Pena de Faria, tem pessoas lá que está, assim, mais de 100 metros da avenida e achou raiz das plantas que estão na avenida lá na casa delas. É porque tem essa questão ainda da raiz, né? Porque tem raiz que ela vai nesse sentido, tem outra que se a raiz pivotante, ela que cresce, né, profundamente. E a outra é a fasciculada que vai buscando água. E essas fasciculadas que buscam água, nesse caso dessa planta exótica, que é o ficus, chega até 100 metros. É isso. Vamos falar agora para as pessoas que moram em apartamento, né? Aquela pessoa que morava em casa, tinha o seu jardim, vai para o apartamento e fala, agora não posso ter mais meu jardim. Pode, né? Pode. Nós temos plantas que são adaptadas para ambientes internos, né, de interior. E hoje nós trabalhamos com jardins suspensos. O que são isso? Jardins em vasos. Então hoje tem vasos maravilhosos que pode compor a decoração de uma casa com uma planta de interior. E tem também jardins verticais, né, que nós colocamos na parede. Tem luminosidade, tem um pouquinho de luz, ou um jardim num ambiente mais escuro, tem plantas para todo o ambiente.
E essas plantas, por exemplo, que ficam nesse jardim suspenso, por exemplo, no interior do apartamento, vamos imaginar assim, não tem que ter aquele trabalho? Tira, pega sol, aí vai lá, traz para cá, ou não, ela pode ficar... Ô, professor, quando tem um planejamento, a gente utiliza plantas que não vão dar esse trabalho para a pessoa. Bem. A gente utiliza planta com adaptação àquele local. Então, não tem que tirar e colocar. E também já olha a posição de luz, né? Onde o sol nasce e bate alguma coisa ali. A gente vai trabalhar, vai indicar a planta que vai adaptar aquele local para dar menos trabalho possível para o morador. Bacana. Paisagismo funcional, o que é isso? Esse paisagismo funcional é uma das minhas paixões. Porque às vezes a pessoa não tem espaço, mas quer ter uma horta, quer ter um pé de fruta. E aí a gente usa o paisagismo funcional, aquele que tem função. Então, nós temos várias linhas do paisagismo funcional. Tem o jardim terapêutico, que hoje é utilizado em muitos locais, especialista em crianças especiais, para a criança pôr a mão ali, trabalhar com a terra, com a plantinha, ver o desenvolvimento, que são jardins funcional terapêutico. E tem o jardim funcional alimentício, que é aquele que eu vou ter um jardim na minha casa, que vai ser uma horta, ou pode ser até na parede, suspensa. Tem um manjericão, tem uma cebolinha, Entendi. um alecrim. Então, é um jardim que eu utilizo de alguma forma. Bacana. E tem também, professor, dentro do jardim funcional, as punks, que são plantas alimentícias não convencionais, que são da nossa região. Cada região tem uma planta que a pessoa acha que não é comestível. Que é mato, né? Que é mato. E nós temos plantas maravilhosas, saudáveis, que pode ser colocado no jardim funcional também. Acho que você falou isso, eu me lembrei que eu estava com minhas filhas, minhas netas, num sítio, e eu vi no mato assim, serralha. Sim. Aí eu falei, vocês conhecem isso aqui? Não conheço. Eu falei, isso a gente come. Ah, você é bobo, vai comer mato? Come. Isso é serralha. Você come. Você já viu a flor da serralha? É linda, né? É linda. Então, um canteiro só de serralha. Mas o pessoal não sabe o que é. Então, não assim, sabe. quem não teve convivência com mato, né? Não são sabe o que é. várias plantas comestíveis não convencionais, né? Que as pessoas às vezes acham que é veneno e não são. Você tem uma experiência com paisagismo em cidades. Sim. Você trabalhou na Prefeitura de Valadares, é isso? Sim. E como é que foi o trabalho em Valadares? Lá eles têm mais preocupação com a arborização. Tem? Sim, as árvores lá são mantidas de acordo com a morfologia dela, com a forma dela. Eles deixam a árvore crescer, passar das marquises para sombrear. Né? Então, ela fica no formato original, natural dela. Hoje em dia, assim, já elas estão mais velhas e está tendo, assim, são feitas podas de condução. Porque às vezes o galho está podre, ele já está tirando, já está ficando um pouco deformadas, né? Na época de substituir. Mas lá sim, eles têm preocupação em deixar a árvore com a forma natural dela. Interessante. E você trabalhou quanto tempo lá? Foram 5 anos. 5 anos. Bacana. Foi logo quando eu me formei, eu trabalhei lá. Foi assim, de um aprendizado muito grande. E Caratinga, como foi a sua experiência? Foi bacana também, só que Caratinga já não tem essa visão. As árvores, por exemplo, eles tinham uma visão de topiaria em árvores que não eram de topiaria. É cortar a árvore e desenhar a árvore. Né? Então, assim, eu coloco uma forma na árvore que não é a dela. Então, automaticamente, a árvore fica propícia a pegar uma doença, que é um ser vivo. Então, as árvores ficam todas contorcidas, mutiladas. Por quê? Porque ia cortando... Entendi. Né? Ele pega a árvore e fala, vamos dar um formato bonito para ela aqui, vamos arredondar, vamos fazer ela ficar quadrada, aquele negócio todo. Quer dizer, essa é uma, isso não é bom para a árvore. dentro do paisagismo que chama topiaria, mas não é toda planta que é, né, propícia a ser feita a topiaria. Quando você pega a planta equivocada, é como se você estivesse machucando a árvore. Mutilando a árvore. E essas podas são feitas sem critérios de cicatrização. Então, assim, com o tempo a árvore vai apodrecendo, você vai perdendo o exemplar. Nós estamos falando sobre a questão de olhar todo o ambiente, olhar o solo, olhar tudo. Sim. O paisagismo também tem essa experiência, então, quer dizer, de verificar a terra, faz análise de solo. Quanto necessário, sim. Às vezes o solo está muito... Ele foi utilizado de uma mesma forma durante muito tempo. Aí eu preciso analisar para recompor o que está precisando. Tá, independente agora se a pessoa quer mudar ou não o layout do jardim dele, então o paisagista vai lá e faz um jardim para ele. Sim. E eu gosto daquele layout e quero que fique ali.
É preciso mudar alguma coisa em tempos mesmo? Eu falo em termos de mudar a planta de lugar, trocar a planta ou não? Isso pode ficar ali indefinidamente? Não, pode ficar, depende de quem é o usuário daquele ambiente. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa gosta tanto do jardim e aí chama assim, ô Clarimeire, por favor, dá uma olhada, analisa. Eu gosto assim, mas está precisando de alguma coisa? Porque, na verdade, professor, as plantas são seres vivos. Entendi. E ali tem toda uma harmonia. O solo precisa ter minhoca. Então, tem todo um conceito ambiental sustentável ali. E a planta também já tem um tempo mesmo de vida. De vida. Né? Mas só que, por exemplo, tem pessoas que falam, está amarelando a minha planta, estava tão bonita. Só que a planta, toda vez que ela produz flores, é uma gestação. Então, depois, por exemplo, vamos falar da nossa espécie. A mulher, quando tem uma gestação, ela não tem a quarentena dela, o resguardo dela. Esse resguardo é para quê? Para recompor a energia, para se nutrir novamente. Aí a pessoa vai lá, a planta está dando aquele tanto de flor, que lindo, maravilhoso. De repente, ela parou, amarelou. Porque o que você fez para repor aquilo que ela perdeu durante essa gestação de tantas flores? Precisando de cuidado, né? Precisando de cuidado. É isso mesmo. E isso vale para as frutas e para as flores, né? Toda vez que tem flor é gestação. É bacana demais, porque a gente percebe que o paisagismo tem esse cuidado de cuidar da natureza, né? De respeitar e manter a natureza. Clarimeire, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nosso teleprograma chegou ao final. E foi um bate-papo sensacional, agradeço muito e parabéns pelo seu trabalho. Você tem aí um minutinho para suas considerações finais, vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os nossos telespectadores e para os nossos internautas. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de mostrar essa parte ambiental aqui, não deixa de ser um trabalho, né, sustentável, e fiquei lisonjeada de ser convidada para participar desse papo tão gostoso e me coloco à disposição, alguém precisar, né, dos meus trabalhos. Bacana. Estamos encerrando mais um Começo Conversa e hoje recebemos Clarimeire Miranda, bióloga e paisagista. A você o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.